E Barnabé, irmão. Eu estou para dizer que ainda este ano, no mês 9 do ano que nós estamos, tem crente que aqui ainda não ouviu falar o nome Barnabé este ano. Mas por quê, pastor? Olha, irmãos, eu vou falar na minha frase aqui. Um Deus chamou e soprou, fez ser conhecido. O outro Deus chamou e deixou no anonimato, deixou quietinho. Mas isso não quer dizer que o ministério de Paulo foi maior que o de Barnabé. Porque Barnabé teve um ministério tão glorioso quanto de Paulo. Só que Paulo Deus chamou para uma porção, Barnabé chamou para outra. Só para os irmãos terem uma base, uma das coisas que eu gosto na característica de Barnabé, é que Barnabé, ele tinha uma virtude de ver nos outros virtude. E isso está faltando na igreja. É aqui, pastor? Não, é lá para as bandas de lá, para cá não. Viu? Tem gente que olha e só vê defeito, só sabe criticar, não sabe quanto custa, não coloca a mão, não canta o hino da harpa. Quer saber quanto custa? Canta o hino da harpa. Entra na batalha onde o fogo mais inflama, vem para dentro. Coloca o ombro aqui, como vai ver, como que é. Mas não, mas Barnabé tinha uma virtude. A virtude de Barnabé era olhar nos outros e não ver defeito, ver virtude. É o que está faltando na igreja. Que Deus nos ajude a olhar para os nossos irmãos e além dos defeitos, nós conseguimos enxergar maior do que isso, a virtude. Barnabé, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer essa viagem com Paulo. O texto diz que na primeira viagem missionária vai ele, Paulo e João Marcos. João Marcos, alguém vai dizer que é parente de Barnabé. Tinha um grau parentesco, há quem diga que era primo. João Marcos é o filho da irmã Maria, aquela que foi orar para Jesus soltar Pedro com a rode. Era filho dela, foi ele que escreveu o evangelho de Marcos. João Marcos foi junto, dois homens de Deus, meu primo, Paulo, eu estou nessa aí. No meio do caminho, João Marcos disse, não, isso aqui não é para mim não. Eu estou achando que obra missionária é dormir em hotel, comer churrascaria, esse negócio de tomar tijolado, isso aqui não é para mim não. Esse negócio de gente ficar me cortando pelas costas, enquanto o irmão está pregando o outro falando mal pelas costas, eu estou fora disso aqui. Você vai fazer o que, João Marcos? Eu vou voltar para casa. É melhor ficar no círculo de oração da igreja da mamãe. Meu Deus. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem, contando o que Jesus fez, obras gloriosas. João Marcos diz, mas essa aí eu não vi não. Não, você já tinha vindo embora. Eu vou contar outra. Contou outra, isso aí eu também não vi não. Foi depois que você veio embora. Diante do testemunho dos dois, João Marcos diz, mas eu mais perdi do que vi. Quando eles reúnem para a segunda viagem missionária, Paulo diz, vamos Barnabé, vamos. João Marcos diz, eu estou dentro. Paulo diz, comigo não. Por que não? Covarde comigo não anda, não trabalha, não caminha. Irmão, não dá glória agora, estou chamando o irmão de covarde, porque você pode se constranger daqui 2 frases. Seguro glória. Porque às vezes a palavra vem, alguém grita, fala mesmo Jesus, pega. E às vezes está pegando, é nós mesmo, né, irmão? Paulo diz, não, comigo você não vai. Por que não? Porque na primeira viagem missionária você nos abandonou. E eu não ando com o covarde. Eu não ando com quem pula fora do barco antes da embarcação chegar no porto seguro. Eu não ando. Barnabé entrou e falou, irmão Paulo, ele é meu primo, mas antes de ser meu primo, ele é meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo uns defeitos nele que ele tem mesmo, mas eu posso falar de você? Lembra quando botaram você para correr de Jerusalém? Lembra quando Deus te escondeu dizer, seguro glória? Lembra quando você... Irmão, eu sou pentecostal, viu? Eu estou mandando tu segurar o glória, mas para tu entender o que eu estou falando. Mas se quiser, solta na banguela, deixa Deus trabalhar. Você lembra quando você ficou lá em Tarso, na tua cidade, de 16 anos e ninguém lembrou de você? Quando eu cheguei em Antioquia e vi o grande avivamento, eu falei, não, eu preciso de gente para me ajudar aqui em Antioquia. Deus me trouxe em espírito você na mente. Eu fui lá em Tarso te buscar. E não é porque eu sou bom não, é porque o céu olhou e achou você. E eu fui lá. Quando ninguém acreditou em você, depois de Deus eu acreditei. Eu quero te dar uma notícia, irmão Paulo. O mesmo Deus que acreditou em você e o mesmo apóstolo que acreditou em você é o mesmo que acredita nele. Mas não adiantou. Paulo aquele dia estava com o olho de alguma cor. Me ajuda, Jesus. Paulo diz, mas mesmo assim comigo não vai. O embate foi tão grande, que Paulo disse, não vai. Barnabé disse, então eu fico. Quem sabe Barnabé disse, eu falo que eu fico, eu convenço Paulo. Então eu fico. Paulo disse, então fica. Eu vou com Silas. Barnabé disse, então eu fico com João Marcos. Resumindo, os anos se passaram. A pergunta é, valeu a pena investir em João Marcos? Os anos se passaram. Paulo está preso em Roma, perto de ser decapitado. Ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, dizendo, Timóteo, meu filho amado, vem depressa ter comigo. Traga minha capa,
traga meus pergaminhos. Não esqueça de João Marcos, que ele é muito útil para a obra. Lava show. Se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que esse que você deu. Aquele irmão que talvez a gente olhe e não dá nada, é aquele que lá na frente vai te servir o copo d'água. Calabachou. Mas vamos para frente.